Olá a todos, aqui quem fala é o Samuel, professor de Física, professor e amigo de vocês. Pessoal, em nossa última aula a gente introduziu o conceito de dinâmica, tá certo? Os princípios fundamentais da dinâmica, as leis de Newton. Então é o seguinte, o que é dinâmica? Dinâmica é a parte da física que estuda o movimento e as causas que os produzem ou os modificam, tá certo? Então, é na dinâmica onde a gente vai encontrar o agente causador do movimento, ok? Adiantar aqui um pouquinho. Então, tá aqui, ó, o responsável. Força é o agente causador do movimento. Produz no corpo variação de velocidade, portanto, uma aceleração. Então, pessoal, para que um corpo venha se mover, ele tem que receber uma força. Uma vez em movimento, para alterar esse estado de movimento, também tem que ter uma força oposta agindo sobre o movimento. Então, força é preciso para colocar o objeto em movimento e uma força é preciso para poder alterar o estado de movimento. Até para fazer uma curva é preciso uma força, tá certo? Aqui tem um conceito de inércia. Inércia, segundo Galileu, é a propriedade da matéria, propriedade dos corpos, certo? Em manter o seu estado de equilíbrio. Ou seja, Galileu disse o seguinte: uma vez parado, quer permanecer parado, não é isso? Uma vez em repouso, quer ficar em repouso. Uma vez em movimento, retilíneo e uniforme, quer permanecer o estado de movimento. Então, para alterar esse estado de movimento ou estado de repouso, tem que ser exercida uma força. Então é isso. Se está parado, quer ficar parado. Se está em movimento, quer permanecer em movimento. Aí foi Isaac Newton que incorporou essas ideias no seu livro Princípio, né? Recebendo aí o nome das leis de Newton. Então é o seguinte, pessoal. Aqui tem o conceito de equilíbrio. Ó. É muito importante saber, certo? O que é equilíbrio. Saber diferenciar os dois estados de equilíbrio de um corpo. Estado é o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Muito importante. Eu sei que isso aqui causa muita confusão na cabeça da gente. Quando eu era aluno também, eu demorei a entender. O que é equilíbrio? Para estar em equilíbrio, é só dizer que não tem força agindo sobre o corpo. Se está em equilíbrio, não tem força. Pode até ter, né? Um aluno pode dizer assim, professor, eu estava lendo uma questão ali, falava que o corpo estava em equilíbrio, mas tinha 5 forças agindo sobre o corpo. Então, pode até ter força agindo sobre o objeto, mas se está em equilíbrio, a soma de todas elas tem que dar zero. É o que a gente chama de força resultante nula, ok? Então, para estar em equilíbrio não pode ter força. Aí a primeira condição do equilíbrio é o repouso, né? Repouso absoluto. O que é que significa isso? Repouso absoluto é o que a gente chama de equilíbrio estático. Nesse caso, o corpo está e permanece parado, tá certo? É o equilíbrio estático, repouso absoluto. Mas, professor, um corpo pode parar e não está em. Aliás, um corpo pode parar e não está em equilíbrio? Pode sim. É o caso em que a pessoa lança um objeto verticalmente para cima. Ó, imagina aí, você arremessa uma pedra para o alto, a pedra sobe, certo? Sobe, sobe, sobe contra a gravidade. Quando chegar no ponto de altura máxima, ele para, certo? Para inverter o sentido. Ele parou momentaneamente, é muito rápido, é um piscar de olho. Então ele para, a velocidade é zero, porém a força não é zero. A força-peso está atuando, puxando ele para baixo. Então, ele subiu, retardado, né? Foi retardando o movimento, parou, ok? Parou momentaneamente, inverteu o sentido e desceu. Então, nesse caso aí, ele parou, entrou em repouso, mas não estava em equilíbrio, ok? Porque tinha força agindo sobre ele, força peso. Para estar em equilíbrio, não pode ter força agindo sobre o objeto. Então, esse é o primeiro caso de equilíbrio, que é o equilíbrio estático. O corpo está e permanece parado. Força resultante nula. A segunda condição do equilíbrio também não pode ter força. Para estar em equilíbrio, não pode haver força agindo sobre o objeto. Então, a segunda condição do equilíbrio é o equilíbrio dinâmico, tá certo? O que é o equilíbrio dinâmico?
é quando o corpo se move com velocidade constante. O único caso em que o corpo se move com velocidade constante é um MRU, tá certo? Então ele não acelera, não tem força agindo. Aí aqui eu coloquei, se o corpo se move em MRU, então a força resultante é zero, a aceleração é zero, porém a velocidade não é zero, né? Já que ele se move. Então, recapitulando, para estar em equilíbrio, não pode ter força atuando sobre o objeto, ok? Então, as condições, equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. E aí, a primeira lei de Newton, conhecida também como princípio fundamental da inércia, as ideias que ele pegou de Galileu, aí diz o seguinte, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento, retilíneo e uniforme, tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força haja sobre ele. Resumindo, pessoal, se está parado, quer ficar parado, se está em movimento, quer ficar em movimento. Aí aqui tem um resumozinho, ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou em MRU, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele. Então aqui nós temos uma figurazinha de uma daquelas corridas de moto velocidade, né? Então aí a moto veio, bateu no muro, parou, tá certo? A moto tinha uma velocidade, uma direção e um sentido, e a velocidade do piloto era a mesma, né? Conservava todas as características. Então o muro exerceu uma força oposta, parou a moto, porém o piloto, devido à sua inércia de movimento, a tendência do piloto agora era manter o movimento. A moto parou e ele não. Aí ele continuou em movimento aí. Se por um acaso não tivesse atrito com o ar, né, ele ia manter esse movimento aí indefinidamente. Então, para poder parar ele aí, ele vai parar graças ao atrito com o ar, ou se Deus o livre aí ele encontrar um muro pela frente, aí ele vai se estabacar todinho. Pessoal, tem um exemplozinho aqui que eu vou mostrar aqui para vocês do princípio fundamental da inércia, tá certo? A importância do cinto de segurança, do uso, né? Então aqui é o seguinte, ó, você vai observar que os passageiros que estão dentro do veículo, eles mantêm o mesmo movimento do passageiro, certo? Aliás, do veículo. Olha aqui a importância do uso do cinto. Então, você viu o seguinte, os passageiros que estavam dentro do veículo possuíam a mesma velocidade do veículo. O veículo, ao parar, devido à força do muro, tá certo? Aí, por inércia, a tendência dos passageiros era manter o movimento. Aí o carro parou e eles não. Aí você viu aí o acidente terrível aí que foi causado. Gente, agora, a segunda lei de Newton leva o nome de princípio fundamental da dinâmica, tá certo? É aquela que entra a matemática, onde entra a conta. É aquela que fala a força aplicada em um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração. Aí aqui tem um resumo que eu peguei do livro que diz assim, ó, sendo F a resultante de todas as forças que atuam em um corpo, este deve ter uma aceleração A proporcional ao módulo de F. Aí observa aqui a formulazinha. Força é igual a massa vezes a aceleração. F é igual a m vezes A. O que é que essa fórmula indica? Indica o seguinte, quanto maior for a força que está atuando em um objeto, maior será a aceleração sofrida pelo objeto. Imagina aí que tem um objeto de 1 kg, eu vou lá e dou um empurrãozinho nesse objeto, ele sofre uma aceleração. E aí o mesmo objeto, eu consigo dar um empurrão 2 vezes maior, então ele vai sofrer uma aceleração 2 vezes maior. Certo? Então é isso, força é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, maior a aceleração. E esse mzinho aí é a massa do corpo medida em quilograma, tá certo?
A aceleração é medido em metros por segundo ao quadrado e a força é medida em newtons, em homenagem ao Isaac Newton, certo? Que foi um cientista que determinou como é que calculava. Aí aqui tem um exemplo. Sobre um bloco de massa 5 kg, atua uma força produzindo no mesmo uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o valor dessa força? Então, vamos responder aqui rapidinho. Seguinte, eu tinha lá que força é igual a massa vezes a aceleração, é isso? Então, é o seguinte, para calcular é só substituir os valores. Na questão, ele tinha dito que a massa valia 5, não era? 5 kg. E a aceleração valia 3. E aí você multiplica, aí você vai obter que a força que foi aplicada no objeto era de 15 newtons, ok? Então tá aí. No lugar do M, coloquei a massa, que era 5. No lugar do A, coloquei a aceleração, que era 3. Ao multiplicar, obtive aí a força de 15 newtons, tá certo? Que foram exercidas sobre o objeto. Vamos lá. Aqui tem um exemplo que eu peguei do livro didático, mas eu vou deixar para comentar na nossa aula, nosso encontro lá no Google Meet. A terceira lei de Newton, que é o chamado princípio da ação e reação. É aquele que diz, né, para toda ação há uma reação igual e oposta. Então é o seguinte, imagina aí que você empurrou um objeto, só em tocar no objeto, o objeto toca em você de volta, tá certo? Mas, professor, eu toquei bem rápido, não deu tempo ele tocar em mim não. Aqui, ó, triscou. Só em triscar já tem ação e reação, tá certo? Você pensa que não, mas triscou rápido. Ao triscar, ele toca em você de volta. Não pode tocar sem ser tocado. Então, se eu exerço uma força de 5 newtons em um objeto, o objeto devolve essa mesma força em mim, tá certo? Só que de sentido oposto. Aí aqui, ó, princípio da ação e reação, ou terceira lei de Newton. Se um corpo A exerce sobre um corpo B uma força FA em B, então o corpo B exerce sobre A uma força FA em B, tá certo? Ou seja, o B está devolvendo no A a mesma força. Aí aqui diz assim, ó, de modo que essas duas forças têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, a mesma direção, se é horizontal ou se é vertical, certo? E sentidos opostos. Observa aqui a figura. O objeto A está exercendo no objeto B uma força F e o objeto B está devolvendo no objeto A mesma força F, tá certo? Só que de sentido contrário. A do A está indo, no caso aqui, eu estou vendo aqui, o do A está indo para a minha direita e o do B está indo para a minha esquerda. Aí, professor, quem é o negativo? Aí o negativo é você que escolhe. Você é quem vai dizer quem é o positivo e quem é o negativo, tá certo? Aí na figura aí ele botou o negativo como sendo a força do B. Beleza? Um exemplo aqui, ó. Imagina aí um caminhão e um Fusca. Um caminhão carregado de cimento aí chocou-se contra um Fusquinha. Fusquinha se acabou todinho. E aí pergunta: será que a força que o caminhão exerceu no Fusquinha é maior do que a força que o Fusca exerceu no caminhão? Ou é a mesma, né? Ou seja, tem o mesmo valor? Observa aí, se eu disser que é a mesma, tá errado, viu? Eu digo assim, é a mesma em módulo, tá certo? Ou então eu digo, tem o mesmo valor, a mesma direção e sentido oposto. Uma tá para um lado e a outra para o outro. Ok? Se numa prova eu responder é a mesma, tá errado. Eu digo assim, é a mesma em módulo. Ou seja, tem o mesmo valor, porém sentido oposto. Mas, professor, o Fusca se acabou todinho e foi jogado a uma certa distância. Primeiro, a força de ação e reação atua em corpos diferentes, portanto, vai produzir acelerações diferentes. Então, a força que o Fusca fez no caminhão vai produzir uma aceleração do caminhão pequena, que o caminhão tem uma massa gigantesca, tem uma grande inércia. Já a força que o caminhão faz no Fusca, que tem o mesmo valor, vai produzir no Fusca uma grande aceleração, já que o Fusca tem uma massinha pequena,
comparada com um caminhão, tem uma pequena inércia. Então é isso, pessoal. Recapitulando, equilíbrio, certo? É de dois modos: equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Em ambos os casos, não pode ter força agindo. A primeira lei de Newton, lei da inércia, diz assim: que está parado quer ficar parado, o que está em movimento quer ficar em movimento. A segunda lei de Newton é aquela lei que tem a formulazinha, né? Força igual a m vezes a, tá certo? E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, tá certo? Para toda ação há uma reação igual e oposta. Então, a gente só consegue andar devido ao princípio da ação e reação. Você empurra o chão para trás e a força de atrito, que é a reação, empurra o seu pé para frente. Pronto, então vou encerrar aqui que é para o vídeo não ficar muito longo. Tchau, abraço. Qualquer dúvida aí a gente esclarece na nossa próxima aula. Ok? E aí, gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A Escola na Facol agradece.